aquele que é capaz de conduzir um grupo de pessoas em direção a um objetivo comum, de forma que todos consigam evoluir como seres humanos e profissionais. Mas liderar não é algo natural para todo mundo e exige muitas competências. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora no quadro Carreira e Sucesso do Jornal da Manhã. Por isso, vamos conversar ao vivo com o parceiro da TV Record, o coach Luciano Zanqueta. Bom dia, obrigado mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos que nos assistem. Até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, até o século passado, século XX, a gente ouvia falar muito de chefia, de chefe. E agora, ainda mais nesse século XXI, a gente fala muito de liderança, de líderes. Qual que é essa mudança? Quais são as diferenças? Existe ainda hoje, é muito comum ainda essa palavra chefe, né? O chefe, ele conduz a equipe pela opressão, enquanto que o líder, ele conduz a sua equipe pela motivação. E um colaborador, um funcionário motivado, produz no mínimo quase que o dobro do que um funcionário desmotivado. Portanto, a produtividade e a performance é muito maior quando se caminha pelo lado da motivação. Existem muitas características que diferenciam o líder de um chefe. Nós vamos aqui tratar de 3 delas. A primeira delas é que o líder, ele gerencia pelo exemplo, enquanto que o chefe diz assim, a linha de pensamento dele: eu mando e você obedece. O líder, ele procura fazer, porque as palavras convencem a equipe, mas o exemplo arrasta. Então ele procura dar o exemplo daquilo que ele faz. Ele orienta, executa e depois cobra. Essa é uma característica. A segunda delas é que o líder, ele dá autonomia na mesma altura da responsabilidade para se cumprir aquela determinada tarefa. Por outro lado, o liderado precisa também responder com maturidade para receber a autonomia. Então, a responsabilidade para atingir a tarefa, o nível de autonomia e a maturidade do liderado tem que estar na mesma altura, no mesmo alinhamento. Então, o líder tem que conhecer os liderados. O líder precisa conhecer a relação entre líder e liderado, ela é muito mais quente em relação ao chefe e aos seus subordinados. É uma relação mais humana do que profissional, apesar de estarmos no ambiente profissional. É preciso conhecer as pessoas. Ela é mais humana do que profissional. Por quê? Porque o líder, ele conhece os padrões de comportamento do seu liderado, ele acompanha de perto o liderado, ele conhece as habilidades e as competências técnicas que o liderado dele tem para atingir aquelas determinadas funções, enfim. Enquanto que o chefe, muitas das vezes, por ele se sentir num nível superior aos seus liderados, nem bom dia ele não dá. Agora, então, é uma relação fria. Tem gente que prefere agir como chefe, não como líder, com receio de uma perda de um respeito ou de desobediência dos liderados. Como manter essa, vamos dizer, a ordem, a liderança nesse ambiente de liderança, de líderes e não de chefia, da antiga chefia? Boa pergunta. O respeito, ele não é adquirido pela opressão, mas sim pelo conhecimento. À medida que o líder tem mais conhecimento, ele adquire de maneira natural o respeito pelos seus liderados. E como que se forma novos líderes? Hoje a liderança ela é tratada como uma competência, portanto é preciso estudar para ser líder, né? Então é importante conhecer quais as características e se adaptar e se desenvolver nesse sentido. Por isso que o líder tem que pensar já na substituição dele próprio. É isso, ele trabalha os substitutos, exatamente, os sucessores. Como líder, ele procura ter conhecimento, estudar, se desenvolver suas competências, habilidades, atitudes para ser um bom líder, então ele tem segurança de si, enquanto que o chefe não tem. Muitas das vezes o chefe ele tem um distanciamento do seu subordinado, até porque ele tem medo de perder o lugar. Ele quer ser o centro das atenções, o seu estilo de comando é autocrata e centralizador. Enquanto que o líder, ele procura se cercar pessoas mais competentes do que ele. Por que pessoas mais competentes? Porque ele consegue delegar, ter o seu trabalho realizado com sucesso e se descolar do nível operacional e pensar em níveis mais estratégicos e táticos. Haja vista que pessoas competentes irão fazer aquilo que operacionalmente o chefe faz em função de não ter pessoas, de ter medo de ter competências mais do que a dele no ambiente corporativo. E aí ele precisa, entre esses liderados, ele pode encontrar o novo líder daquela organização. É possível isso? É possível, né? Inclusive tem chefes que não contratam pessoas que têm um currículo melhor que o dele. Isso é muito comum, né? Isso é um sinônimo de insegurança. Então, o líder, ele tem uma outra característica fundamental, que é a terceira delas, que nós falamos aqui, que é de formar substitutos. Por quê? Porque além dele conseguir pensar mais em linhas estratégicas, formando uma equipe que faça
as atividades com qualidade, ele também consegue se ausentar, ser promovido, tirar férias tranquilamente, sair da empresa e manter a equipe rodando sem necessidade da presença dele de maneira centralizada. Agora vamos imaginar as empresas, organizações, sejam públicas ou privadas, seus chefes, seus proprietários estão vendo essa entrevista agora e tinham esse pensamento da chefia e não da liderança. Como que se muda isso? Como que se faz essa transição, essa transformação da chefia em liderança? No coaching, nós costumamos dizer que existem 3 características que fazem com que o indivíduo não mude. A primeira delas é se você não quiser. Se você tem um líder na sua equipe, por exemplo, precisa desenvolvê-lo, você tem um chefe e precisa transformá-lo em líder, ele só consegue isso se ele quiser, porque ele tem que abrir mão de crenças antigas, ele precisa de refazer um conjunto de crenças, ele precisa estar aberto ao novo. Então, se a pessoa quiser, ela pode se adaptar passar de chefe para líder. A segunda delas é, eu quero, mas eu não sei como. Então aí procurar um curso profissionalizante, fazer o curso de coaching, enfim, tem muitos hoje cursos que falam de liderança como competência. E a terceira dela, a pessoa não muda se ela não quiser, não souber como e, por último, se ela não se der a chance de mudar. Eu quero mudar, eu sei como mudar, mas eu não tenho atitude para mudar. Então, são essas 3 características. Então, o ingrediente básico para alguém migrar de chefe para coaching é querer mudar, buscar saber mudar, ter conhecimento para mudar e, por último, ter a atitude para conseguir promover as mudanças necessárias e se desenvolver como líder. De chefe para líder. De chefe para líder. Muito obrigado, até semana que vem. Eu que agradeço, bom dia a todos.